traquejo e nenhuma vocação para ser youtuber, não, sabe? Eu sou um cara que eu reconheço, minha linguagem ela é muito hermética. Eu não consigo simplificar muito as coisas. Vocês podem ver pelas minhas aulas, efetivamente. Vocês, no mínimo, numa aula de história minha, vão ganhar um vocabulário expandido, porque os termos que eu uso não são termos usuais, não é? Então, Solano. bem, não é da minha vocação, eu sou um cara mais acadêmico, eu sou um cara mais da pesquisa, de escrever para os meus pares, para quem, por exemplo, eu estudo Venezuela, meu mestrado lá em Campinas, na Unicamp, foi sobre história da Venezuela no século XIX. Eu vou dizer que é uma coisa popular? Eu vou dizer que todo mundo quer entender a história da Venezuela do século XIX? Não, pô, não sou louco, não. Tá entendendo? Eu sei que minha pesquisa interessa muito mais a quem está querendo compreender, por exemplo, o bolivarianismo hoje em dia, o governo do Maduro, que são temas mais específicos de política internacional, de história, de sociologia e por aí vai. Isso, meu trabalho é fundamental para quem quiser. Isso aí eu estou sendo bem arrogante, mas beleza. O que eu fiz até agora, minha pesquisa é fundamental para quem quiser trabalhar com esses temas. Mas para outras coisas, pô, só me interessa história do Brasil e história do mundo no ensino médio. Minha pesquisa é totalmente desinteressante nesse sentido. Nunca vai entrar, por exemplo, no livro didático de vocês, o que eu pesquiso. Tá? Então, a gente tem que entender o que é que a gente faz, o que é que a gente tem de vocação. E minha vocação definitivamente não é ser uma Débora Aladim, mas que nem por isso eu posso deixar de dizer que ela é ruim, não posso. É bem fraco, cara, é bem água com açúcar, tá? Aquela coisa, sabe, sem gosto, não tem uma pesquisa mais funda. Parece uma coisa que ela leu 2 livros de ensino médio e está falando do que ela leu em 2 livros de ensino médio. Eu não sei nem se ela tem formação em história mesmo. Porque tem muito, e isso é um problema também, nas disciplinas que a gente paga na universidade, a gente vai tendo uma certa profundidade sobre debates que não são apresentados a gente usualmente quando a gente está assistindo ou lendo livros didáticos muito mais simples. Ah, como, por exemplo, essa questão que eu apresentei para vocês do movimento negro norte-americano ser homofóbico, em certo termo. Isso eu só aprendi porque eu tive aula com o meu glorioso professor e meu primeiro, assim, é meu pai dentro da academia da universidade, Renato Pinto, que é um cara que estuda a homossexualidade há algum tempo e ele já faz esses debates também sobre os Estados Unidos na década de 80. Então, tudo que eu Mas sei. ela cursa história, professor. Ela não terminou o curso, eu acho, mas ela cursa. Então, acontece, porque sabe um problema do historiador? Quando você entra no curso de história, você acha que você já sabe história. Você, você entra achando que você é um deus, que você, não, no ensino médio eu tirava onda, eu sabia história pra caramba, eu li o livro didático de frente para trás, já sabia o que o professor ia falar antes do professor falar. Mas só que na universidade é muito diferente, tá entendendo? A profundidade do curso é muito maior. E aí tem calouro pra caramba fazendo coisas que eu acho horríveis. Tem um maluco lá do Instagram. Agora ele modificou a perspectiva dele. É História no Paint, alguma coisa do tipo. Que era muito ruim mesmo. Eu olhava assim e digo, meu Deus, os pirraias vão estar aprendendo o que com isso, tá ligado? E agora ele começou no podcast dele a chamar pesquisadores. E aí, bem, já dou um valor maior, porque aí vai ter uma fundamentação, vai ter uma profundidade, fica mais interessante de você aprender sobre escravidão com um cara que pesquisou escravidão. Tá entendendo? E não com um maluco que leu o livro didático só sobre escravidão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez seja Estou muito entendendo. academicismo de minha parte, mas Sim, tô entendendo. precisa o cara passar por isso tudo para ele ter capacidade de apresentar os debates com a profundidade necessária, não errando em certas terminologias que fazem com que o debate fique uma... Meu irmão, olha, é sério. Se você quer ver uma coisa ruim, veja esse vídeo da Débora Aladim sobre a Segunda Guerra Mundial. Não é pouco ruim, não, é horroroso. Se você quiser ter uma comparação entre o que é um camarada estudado, formado em história, com a capacidade de debate forte, compare ela com o Felipe Figueiredo. Assista os 2 vídeos.
tá? O do Nerdologia sobre Segunda Guerra Mundial e o da Débora Ladin. Você vai ver como é profundamente diferente, tá? Mas é isso aí. Desculpa, a gente está perdendo um tempo valioso de aula, mas eu acho que indicar os caminhos para estudar também são interessantes. Então, Decoreba vai para o Anki. Se quiser ver vídeo aula, Felipe Figueiredo. Não recomendo mais nenhum, tá? Só o Felipe Figueiredo. Acho os outros muito fracos, com zero Ele tem canal profundidade. no YouTube? O Felipe Figueiredo é o cara que faz os vídeos do Nerdologia de História. Então o canal dele é Nerdologia. Nerdologia é aquele Atila, né? Só O que ele faz Átila, biologia. ele faz em geral, mas os de história são só com o Felipe Figueiredo. Tá? E insistam no debate, insistam em ter a convivência social para discutir termos e temas que são polêmicos e sem dar tapa na cara de ninguém. Tentem ficar comportados como seres humanos, civilizados, ou percam a civilização, mas continuem respeitando pelo menos o corpo do outro, tá? A mente não. Entrem com devassidão na mente do outro, desarranjem, baguncem a mente do outro, que o debate é para isso mesmo. Mas sempre com respeito à integridade física do outro. Beleza? Dito isso, voltando aqui para nossa videoaula sobre a situação interna da União Soviética. Eu falei para vocês que o modelo de líder partidário forte e carismático do Stalin vai ser meio que transposto para o leste europeu de um modo geral, em especial porque o leste europeu vira zona de influência da União Soviética no pós-Segunda Guerra. Porque são territórios que são libertados do domínio alemão pelo Exército Vermelho, pelo Exército da União Soviética. E a União Soviética não vai simplesmente libertar os territórios e vai dizer, opa, pessoal, façam aí o que vocês quiserem, o governo que interessar a vocês. Negativo. Eu libertei vocês para que vocês fossem países alinhados ao socialismo a partir de então. Os modos de governo desses países vão vão, portanto, ter aí as diretrizes do modelo soviético, geralmente implantando aí as repúblicas socialistas lideradas por uma figura carismática e forte. No caso da Iugoslávia, que eu citei aí, tem a figura do Marechal Tito, tá? Até não é tão alinhado à União Soviética assim, mas o Tito ele vai ser aí essa figura carismática da Iugoslávia. Então esses governos vão emular mais ou menos aí o modelo soviético, democracias populares e tal. Mais tarde isso vai ser um problema na época da dissolução da União Soviética. Mas até então segue bacana, a galera se sustenta legal nessa ideia de democracias populares. Até que vem o governo do Nikita Khrushchev. O Khrushchev já disse para vocês que a transliteração do alfabeto cirílico para o alfabeto latino complica alguns nomes eslavos, por assim dizer. E o governo do Khrushchev, apesar do Khrushchev ser um camarada burocrata dentro do sistema soviético durante o governo do Stalin, ele assume o poder já com uma perspectiva muito ligada à ideia de desestalinização. Vejam só, o leste europeu todo tinha assumido um modelo político stalinista. E um maluco pega a União Soviética e começa a promover a desestalinização. Olha, não à toa que vai ver uma galera que vai se estressar com o Khrushchev, vai pressionar a União Soviética para derrubar esse governo. E, de fato, o Khrushchev vai ser um dos piores governos da União Soviética durante a Guerra Fria. Durante o governo do Khrushchev e dessas denúncias, entre aspas, dos crimes que haveriam sido cometidos pelo Stalin, a gente também vai ver ali uma política de arrefecimento das tensões com os Estados Unidos. O Khrushchev é o camarada que vai lá apertar a mão do Kennedy para resolver a crise dos mísseis de Cuba. Ele é o cara que recua, que tira os mísseis de Cuba, contanto que o Kennedy retire também os mísseis da Turquia e da Itália. Então, tem ali um certo esfriamento das relações diplomáticas entre essas duas potências, e a Guerra Fria vai conviver a partir de então com um período chamado de coexistência pacífica, ou detente, detencionamento, tá bom? E com isso, há uma aproximação aí com países alinhados ideologicamente e a defesa da revolução nesses países. Um exemplo aí vai ser a Cuba, que vai ganhar o apoio da União Soviética,
e alguns outros países que estão em processo de adesão ao socialismo, como países que estão começando a fazer as independências na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, vão ter uma força muito grande ali. O Congo, do Patrice Lumumba, vão ter um apoio forte da União Soviética para garantirem aí a manutenção dos seus processos revolucionários. Progressivamente, essa União Soviética vai ser pressionada pelos Estados Unidos a competir tecnologicamente com eles, em especial na corrida espacial, tá? E na corrida armamentista. E essa disputa por tecnologia vai acabar gerando crises econômicas na União Soviética, porque apesar dela ser sustentável do ponto de vista industrial, ela vai ter um problema em relação aos Estados Unidos, que é, depois de desenvolvida essa nova tecnologia, o que fazer com ela? Eu tenho como direcionar para o mercado e fazer com que o mercado absorva essa tecnologia em troca de uma circulação financeira maior, principalmente a partir da concentração de capitais na mão da burguesia industrial, que vai reverter esses capitais em novos processos industriais e novos processos de pesquisa? Não, porque o próprio processo industrial é controlado pelo Estado. Tá? As indústrias são estatais. O interesse de desenvolvimento das indústrias não é mais do que o bem-estar social da população da União Soviética. Isso faz com que não haja uma ambição de crescimento, não haja uma ambição de superação, de competitividade industrial interna. E essa indústria vai ficar refém aí, então, só das necessidades. Ela não produz além do necessário, é uma indústria que não é predatória, ela não está consumindo outras indústrias, ela é estável, ela é sempre, como é que eu posso dizer, tranquila em seu modo de produção. Então é meio como se as indústrias norte-americanas, por seu mote produtivo, competitivo, crescessem em padrões aritméticos, enquanto a indústria soviética crescesse em padrões geométricos. Tá certo isso? O professor de física aí me ajuda. Que matemática não é muito minha perspectiva, não. Foi o que, professor? Eu não escutei, não. Passou o carro do ovo aqui. Então, voltando, eu estou dizendo que é como se a indústria. O que é aritmético é o que cresce. Não, eu errei, na verdade. A indústria soviética ela cresce em padrões aritméticos. São padrões de soma, né? E a indústria norte-americana ela cresce em padrões geométricos, que são padrões de multiplicação, por conta justamente dessa competitividade interna que acirra a produtividade norte-americana para atender mais do que o bem-estar social. Ela própria produz, através do marketing, da publicidade, a necessidade de consumo por parte do seu consumidor. O consumo ele não existe per si só. Isso é interessantíssimo. A necessidade de consumir, e a gente vê através desse exemplo, ela não existe naturalmente, ela é produzida pela própria indústria. Então, vê que interessante. A indústria, para produzir mais, ela cria nos consumidores uma necessidade de estar por dentro daquele consumo. E aí tem, para provar isso, os comerciais de cerveja, a do batom, compre batom, compre batom, compre batom, sempre num tom impositivo. Vocês podem ver que as propagandas elas são sempre uma ordem. É compre batom, é beba Brahma, é beba Coca, beba Fanta, fique bambucha, né? Até pouco tempo atrás tinha essa propaganda. É sempre uma ordem, tá? E isso é muito do padrão de um consumismo exacerbado que é criado aí pela cultura norte-americana e que fortalece um crescimento a nível de padrão geométrico aí das indústrias norte-americanas. O que significa que a necessidade de competir com os Estados Unidos força, superaquece a produtividade soviética de um modo que, em determinado momento, ela vai produzir para o que não existe no consumo social. E isso vai gerar o quê? Crise financeira. Eu produzo, além das minhas capacidades financeiras, algo que não tem uma entrada no meu mercado consumidor. Exemplo, a corrida espacial. Vou me ferrar para mandar o homem para o espaço e
chegando lá no espaço, eu não consigo reverter essas tecnologias para o benefício ali do dia a dia da minha população de um modo geral e não consigo que ela fazer com que ela consuma esse bem produzido, até porque a ideia de consumismo não é um padrão cultural estabelecido pelo socialismo, por assim dizer. O consumismo ele está muito mais relacionado à ideia do capitalismo. O socialismo ele vai estar muito mais ligado à ideia do bem-estar social, a consumir o que é necessário e não extrapolar até o socialismo verde que vem depois ali muito ligado ao socialismo europeu depois da queda da União Soviética, vai ter muito essa pegada ecológica também, casando com a ideia do socialismo, que é também respeitar a natureza e o meio ambiente nessas relações de trabalho e de produtividade, quebrar com a lógica do consumismo predatório e perere parará. Então, esse tensionamento na produtividade é o que vai gerar as crises financeiras que vão fazer com que a União Soviética, um país tão firme, tão grande, acabe desabando ali para a década de 90, final da década de 80 e início da década de 90. E a gente vai ver aí uma série de revoltas no leste europeu, como, por exemplo, a derrubada do Muro de Berlim, são revoltas em prol mais do capitalismo do que propriamente de uma democracia. Não é democracia que o pessoal está reivindicando, e sim os padrões de consumo do mundo capitalista. Isso é muito interessante a gente fazer essa crítica, porque muita gente vai vender para vocês essas rebeliões, essas revoluções do leste europeu como revoluções pró-democracia propriamente dita, intrinsecamente. Mas, na verdade, elas são mais pró-liberalismo no campo econômico, tá? Lógico que vão haver aí um crescimento de representações pluripartidárias, a ideia de um não absoluto controle por parte do Partido Comunista dessas sociedades, mas um anseio de fato desses grupos sociais que estão mobilizando uma luta contra os governos socialistas é adquirir a possibilidade de consumo do mundo ocidental, do mundo capitalista. Veja que a Alemanha Oriental, por exemplo, há uma série de pesquisas aí que mostram que a galera, na verdade, queria ter a calça jeans que estava sendo produzida no Ocidente. E não querendo abrir mão, por exemplo, de uma escola pública de qualidade, não abrindo mão de uma saúde pública de qualidade. Eles queriam reunir os melhores dos dois mundos, tá? Então, vamos manter essa estrutura de Estado, não gosto do termo assistencialista, mas de um Estado provedor das necessidades sociais, mas vamos adquirir também esse consumo do Ocidente, não vamos ficar nessa restrição ao consumo como é feito na Alemanha Oriental. E tem um filme que fala sobre isso, de plano de fundo, esse é o professor cinéfilo, né, só faz indicar filme o tempo todo, que é Adeus Lenin. Filme bacanérrimo, a premissa dele eu vou contar a vocês desde já, como se fosse uma comédia, mas é uma comédia alemã, então o alemão não sabe fazer muita comédia, bem. Basicamente é um filme que conta a história de um camarada cuja mãe entra em coma pouco antes da queda do Muro de Berlim, e ela sai do coma depois da queda do Muro de Berlim. E ela não sabe que aconteceu, então, o fim da Alemanha socialista. Ela era militante do Partido Socialista da Alemanha, do Partido Comunista, propriamente dito. E aí ela não pode sofrer fortes emoções, e o filho dela tem que se virar nos 30 para tentar enganar ela, fazendo com que ela não saiba que caiu o Muro de Berlim, para ela não ter um piripaque de vez e morrer. É um filme bem bacana, no tom de comédia não traz, não é tão engraçado, mas fala muito sobre a realidade social e como houve uma certa desilusão da Alemanha Oriental quanto às benesses do liberalismo econômico e a não manutenção de um Estado que fosse aí provedor das necessidades sociais do povo alemão. Tá? Beleza, professor. Indico demais, assistam aí o filme. Inclusive, assim, vocês podem ver que é quase que uma tradição cultural da Alemanha, que lá não existe medicina preventiva, por exemplo. Tem um colega que estava vivendo lá, uma colega, na verdade, que
disse depois de 6 meses lá, ela foi no dentista para fazer a limpeza, né? Você tem que ir no dentista de 6 meses para tirar o tártaro, preparar. Aí o dentista olhou para os dentes dela e disse: Não, você não tem nenhuma cárie, não tem nenhum dente para arrancar, você veio fazer o que aqui? Não, doutor, eu vim limpar. Vim pedir para você limpar meus dentes. Não precisa. Pode ir para casa. Sem limpeza aqui a gente não faz isso, não. Só venha quando você precisar arrancar de fato o dente. Então, a tradição cultural relacionada aí a essa quebra dos padrões de assistência do Estado foi uma precarização do sistema de saúde, de modo que a assistência médica agora é para quando você estiver morrendo. Só vá no cardiologista se você infartar. Se não for para infarto, vá viver sua vida. Sabe? São esses padrões que a gente faz com que a gente olhe e diga, pô, velho, o SUS, apesar de ser sucateado, o SUS, apesar de ser constantemente criticado, o SUS é um puta sistema de saúde, é uma coisa fantástica que o Brasil tem e que boa parte dos outros países do mundo não tem, não consegue suprir as necessidades aí da sua população. A Inglaterra tem um bom sistema de saúde, a Itália tem, mas o leste europeu, de um modo geral, não vai ter bons sistemas de saúde por conta da crise e quebra desses estados provedores e colocando no seu lugar um liberalismo que não consegue dar suporte realmente para as sociedades, de um modo geral. E aqui tem a questão do fim da Guerra Fria, né? Ali o distensionamento a partir do Khrushchev, e a gente vê o crescimento de uma tendência dentro da União Soviética, já falei para vocês, da gerontocracia soviética, dos mais velhos, e aí vem governando, né? Aí vem o Chernenko já é o último, mas antes tem o Andropov, putz, esqueci o nome dele agora, velho. Ai, vem antes do Andropov, puta merda. Sou péssimo para memória, eu acho que estou precisando utilizar também aí o Brezhnev. Antes que eu esqueça, estou precisando utilizar também o... Esqueci o nome da porra do aplicativo de novo, vocês acreditam, velho? Falei agorinha para vocês. O Anki. O Anki, boa. Estou precisando usar o Anki também, porque minha memória está indo por água abaixo. Talvez seja o professor já sofrendo de esclerose no começo de sua vida juvenil, né? Chegando aos 30, a esclerose batendo na porta e dizendo, opa, estamos aqui. Mas talvez seja só uma necessidade. O que é esclerose? Oi? O que é esclerose? É uma doença degenerativa, que geralmente atinge pessoas velhas. E aí, da causa da perda de memória, às vezes é esclerose, às vezes é... Puta, perdi o nome da doença também, velho. Alzheimer. Enfim. Mas seguindo. E aí a gente vai ver o fim da Guerra Fria definitivamente nos governos do Reagan, da parte dos Estados Unidos, e do Gorbachev, da parte da União Soviética. Tem aquele famoso discurso do Reagan em Berlim, falando, Mr. Gorbachev, please take down this wall, bote esse muro abaixo, se você é corajoso de fato. E o Gorbachev acaba sendo um péssimo, um horrível, que cara ruim, governante da União Soviética, fazendo muitas reformas de abertura para o liberalismo na União Soviética, intervém de uma forma errada no Afeganistão, dá a má sorte de Chernobyl estourar na mão dele. Aí Gorbachev vai tirar as tropas soviéticas do Afeganistão, na verdade, e as reformas que ele faz são muito ruins, acabam abrindo demais a União Soviética para o liberalismo. O discurso de caras como Boris Yeltsin é que o liberalismo vai salvar a Rússia, a grande nação russa, dos problemas econômicos derivados da União Soviética, não salva, afunda mais ainda a Rússia nas crises. Só a volta de um governante de cunho forte, autoritário, centralizador e pouco liberal, como o Vladimir Putin, que vai trazer... estou falando em inglês. Vladimir Putin, que vai trazer uma estabilidade política e econômica para a Rússia e que vai fazer com que a Rússia volte a ser uma potência considerada no cenário internacional, pelo menos na perspectiva militar. Hoje a Rússia, economicamente, não é lá essas coisas. E a forma como foi feita o liberalismo na Rússia
vai fazer com que pouquíssima gente enriqueça muito rapidamente. Aí são os magnatas russos, como, por exemplo, o camarada que comprou o Manchester City, como é o nome dele? Bônica. Tô esquecendo demais as coisas, bicho. Tô realmente aí com problemas de memória. Vamos lá, quem gosta de futebol, como é que é o nome do maluco que comprou o Manchester City? Ou foi o Chelsea agora? Foi o Chelsea, né? Dono do Chelsea. Deixa eu ver aqui o nome dele. Roman Abramovich. Parece com Ibrahimovic. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com essa lenda do futebol. Então o Abramovich é um cara que ficou tão rico com a privatização dos setores de petróleo da União Soviética, que o cara teve a capacidade de comprar um time de futebol na liga mais cara da história da humanidade, que é a Premier, a primeira divisão da Inglaterra. É uma coisa caríssima, assim, é um absurdo. O Abramovich, ele realmente é o cara que o papel higiênico dele é nota de dólar, tá? Porque o cara tem muito dinheiro mesmo, tá? Uma aberração. E como é que você pensa que se partiu de um Estado que era socialista, onde o controle dos bens e das indústrias, de um modo geral, era dado pelo Estado até a construção desses grandes magnatas da economia russa, isso só pode ser feito a partir da apropriação indevida de bens que são públicos. E o governo do Boris Yeltsin vai contribuir para a construção desse liberalismo escroto que prejudica muito a Rússia e que só vem se recuperar dessa crise econômica no governo do Vladimir Putin. Por que estou falando Putin o tempo todo? Putin, tá? Então aí, um cara muito importante para a Rússia atual. E a gente vai ver, a partir de 91, já falei, tem... É curioso que a União Soviética vai dormir na noite de Natal e acorda no dia seguinte, já toda fragmentada. Foi um Natal do qual a União Soviética jamais se acordou, o Natal de 1991, ali um presente para os norte-americanos na arvorezinha de Natal que o Papai Noel deixou. E é interessante que nos plebiscitos, a galera, o povo da União Soviética queria a manutenção da União Soviética, mas as lideranças locais realmente estavam dadas a dissolver aquele grande colosso em vários países que seguiram ali como um bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes. Beleza? Alguma dúvida que está aqui, pessoal? Ô, professor, o que foi o nascimento da CI? O nascimento da CI é porque... da CI, no caso. É justamente quando desagrega-se a União Soviética, os países do leste europeu, de um modo geral, que nascem da União Soviética, sei lá, não só do leste europeu, mas da Ásia Central também. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Rússia, Bielorrússia, os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, essa parada toda de galera, Ucrânia, eles não têm economia diversificada no seu interior para produzir, para suprir os bens necessários para os seus países. Então, a União Soviética era formada por trocas de bens entre essas repúblicas soviéticas. Então, se quebra do dia para a noite essa parada, a Rússia não tem trigo suficiente para alimentar sua população. Como é que vai se virar com isso? Eles preferem, então, criar uma espécie de comunidade sem barreiras alfandegárias. Como é que chama isso? Caramba, velho. Um bloco econômico. Tá um absurdo essa minha perda de memória, velho. Tá, assim, bizarro. Um bloco econômico, à semelhança do Mercosul, por exemplo, que tem uma liberdade alfandegária de circulação de bens e que permite aí que as trocas sejam feitas sem haver um prejuízo para a economia local. Porque o aumento de impostos sobre esses insumos básicos da vida desses estados poderia gerar uma crise econômica inflacionária que ia prejudicar a todos, de um modo geral. Então, a ideia de um bloco econômico sem barreiras alfandegárias, como sei a Comunidade dos Estados Independentes, vai favorecer a economia desses países a seguir mais ou menos nos patamares que estavam durante o processo de crise da União Soviética. Tá bom? Tá certo. Até hoje existe esse bloco?
Rapaz, olha, a SEI ela vai sendo, não é que ela não existe mais, mas ela vai modificando-se de nome. Ela não foi um bloco que acabou. Ah, eu acho que é capaz de existir SEI nominalmente ainda, mas ela é muito pouco importante. Hoje, o que é legal mesmo para a Rússia é a Comunidade Eurasiana de Nações. Então, é o carro-chefe aí da Rússia como... mas se bem que a Rússia não é muito dada a essa coisa de entidades supranacionais, não. Tem também a ideia dos BRICS, né? Mas eu acho que se existir, a CEI hoje ela está muito fraca. Vou pegar aqui só para te dizer com certeza se ela ainda existe, tá? Vou dar uma olhadinha aqui. Isso é bom que a gente faz em tempo real. Estou sacando aqui a internet enquanto falo contigo. E aí vou dando essa dimensão. Olha, ela ainda existe, mas ela, eu posso dizer, certamente está bem enfraquecida, tá? Não é o carro-chefe de forma alguma da política econômica do governo Putin. A União Econômica Eurasiática é muito mais interessante para a Rússia do que a SEI, por exemplo. Tá? E é bem recente. A União Eurasiática ela é de 2014. É basicamente ali uma reunião dos países mais próximos do SEI. Eu posso dizer até que é uma... Como é que eu posso dizer? Uma evolução do SEI sem acabar com o SEI. Tá? Se você quiser comparar, eu acho que o professor de Geografia vai falar melhor sobre isso. Mas se você quiser mal comparar, você pode falar sobre a ideia do Mercosul e da Unasul. A Unasul era como uma entidade que viria para superar o Mercosul, trazendo aí outros países da América do Sul para dentro desse bloco econômico. Ela começa como um bloco político. E acaba que agora no governo Bolsonaro ela vai ser fragmentada, ela vai ser encerrada, é vista como uma união de países socialistas, aquele discurso bolsonarista, né? Aquele velho chorume, o puro suco do lixo. Então, a Unasul é vista aí como união de países socialistas e vamos acabar com a Unasul, vamos fazer uma coisa diferente. Vai ser o quê? Pró-Sul. Pô, você só vai mudar o nome, bicho? Vai jogar toda a história da instituição fora, porque já teve protagonismo aí de grupos mais ligados à esquerda dentro do bloco, não sabe brigar pela instituição, não. Que política mesquinha, que política idiota mesmo, estúpida. Mas, bem, a Unasul, progressivamente, ela tendia a ser uma união que ia passar do campo político para o campo econômico e superar o próprio Mercosul, trazendo uma integração maior à América Latina, coisa que agora não pode mais. Então, a União Eurasiática, ela meio que é isso em relação ao SEI, é algo que supera ali o SEI. Tá bom? Beleza. Aqui, imagens da galera derrubando o Muro de Berlim. Sabe quem estava cobrindo a queda do Muro de Berlim, para vocês verem aí como o tempo passa? Quem era repórter de campo na época? Eu acho que era... William Bonner. Não. William Bonner sempre foi o gostosão da Rede Globo. Ele já começou no Jornal Nacional. O cara, enfim. Era o Pedro Bial. Pedro Bial que estava fazendo a cobertura aí de repórter de campo, que é tipo, internacional é melhor do que o repórter de campo nacional. Mas ainda não é tipo o cara ser um grandão da emissora, não. E Pedro Bial depois esteve aí no Big Brother, né? Quer dizer, o cara viveu uma coisa tão importante como a cobertura da queda do Muro de Berlim. E aí, galera derrubando de um lado como do outro, foi realmente um movimento de reunificação da Alemanha, havia interesses em comum dos dois lados. E aqui é só um mapinha mental para vocês terem uma dimensão de quando acontecem alguns eventos relacionados aí ao fim da Guerra Fria, ou a ideia de sociedade e cultura, ou a ideia de conflitos, ou concorrência entre os países durante as décadas da Guerra Fria. Então, é algo que eu faço só para vocês conseguirem organizar, porque eu explico separadamente e, às vezes, vocês não conseguem ter a dimensão que as coisas estão
em conjunto, acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. O Comecon, ele foi com o Stalin, foi, professor? O Comecon ainda é no finalzinho do governo do Estado, tá? Não, minto, o Comecon é assim que sai da Segunda Guerra, é no auge. O que é no finalzinho do governo do Stalin é o Pacto de Varsóvia, tá? Então aí, olha, década de 40 ainda, finalzinho da década de 40, já saindo da Segunda Guerra Mundial, as conferências de paz, a criação da ONU, a ideia da cortina de ferro, a doutrina Truman, a criação do Estado de Israel e a independência da Índia, a criação do Comecon, a criação da OTAN, a Revolução Chinesa, é tudo ainda na década de 40, é muito juntinho do fim da Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, a gente tem a Guerra das Coreias, a criação do Pacto de Varsóvia, a ideia do marcatismo, da perseguição a grupos socialistas nos Estados Unidos, a primeiro passo da corrida espacial com o lançamento do Sputnik, a Revolução Cubana, tudo na década de 50. Década de 60, a gente aí vai ver as várias ditaduras na América Latina, a crise dos mísseis, a guerra do Vietnã, Yuri Gagarin chegando no espaço, a construção do Muro de Berlim, o assassinato do Kennedy, o assassinato do Luther King, movimentos pelos direitos civis, a ideia de contracultura, tudo na década de 60. Década de 70, a invasão soviética ao Vietnã, e década de 80 é muito movimento aí de desagregação do bloco soviético, tá bom? E eu já ultrapassei o horário da minha aula e estou no intervalo, mas a gente acaba por aqui, beleza, pessoal? Beleza, professor. Mas se alguém tiver alguma Beleza, dúvida, professor. pode falar. O professor só pode deixar esse slide na plataforma. Posso, mas eu vou precisar que vocês me cobrem, porque vocês sabem, ó, o professor está com esclerose aí, está esquecendo de tudo. Dê uma cobrada aí durante a semana. Professor, cadê o slide? Passa aí pra gente, que eu posto Tranquilo. lá na plataforma. Tá bom? Certo. Beleza? Pessoal, valeu. Grande abraço e a gente se Tchau, vê professor. aí na próxima aula amanhã. Tchau, tchau.